Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo, que você acompanha aqui conosco, meu caro ouvinte, pela Rádio da Fraternidade Legítima, a Rádio Rio de Janeiro. E agora que o programa está em sua 4ª temporada, estamos abordando a obra Nas Pegadas do Mestre. É o estudo do Evangelho, sempre nos baseando no Pentateuco kardeciano, a essência do amor, da luz, do entendimento da doutrina espírita. E dando continuidade aos capítulos, hoje vamos conhecer o capítulo O Sonho de Lutero. Sim, o grande reformista Martinho Lutero. E Pedro de Camargo inicia o capítulo dizendo: conta-se que certa vez Lutero sonhara. Achava-se nos umbrais dos tabernáculos eternos. Interrogou então sofregamente, ou seja, repentinamente, o anjo ali de guarda. Estão aí os protestantes? Perguntou Lutero ao anjo de guarda. Ele respondeu: não, aqui não se encontra um protestante sequer. Que me dizes? Os protestantes não alcançaram a salvação mediante o sangue de Cristo? Já lhe disse, repito, não há aqui protestantes. Então, será que aqui estejam os católicos romanos, os membros daquela igreja que abjurei, ou seja, que me afastei, que me neguei a permanecer? Tampouco conhecemos aqui os filhos dessa igreja. Não existe aqui romanos. Estarão, quem sabe, os partidários de Maomé ou de Buda? Não estão, nem uns nem outros. Dá-se acaso que o céu se encontre desabitado? Tal não acontece. Incontáveis são os habitantes da casa do Pai, ocupando todas as suas múltiplas moradas. Dize-me então, depressa, quem são os que se salvam? E a que igreja pertencem na terra? A todas e a nenhuma. Aqui não se cogita de denominações, nem de dogmas. Os que se salvam são os que visitam as viúvas e os órfãos em suas aflições, guardando-se isentos da corrupção do século. Os que se salvam são os que procuram aperfeiçoar-se, corrigindo-se dos seus defeitos, renascendo todos os dias para uma vida melhor. Os que se salvam são os que amam o próximo e renunciam ao mundo com suas fascinações. Os que se salvam são os que porfiam, transitando pelo caminho estreito, juncado de espinhos, o caminho do dever. Os que se salvam são os que obedecem à voz da consciência e não aos reclamos do interesse. Os que se salvam são os que trabalham pela causa da justiça e da verdade, que é a causa universal, e não pelo engrandecimento de causas regionais, de determinadas agremiações, com títulos e rótulos religiosos. Os que se salvam são os que aspiram à glória de Deus, ao bem comum
a felicidade coletiva? Os que se salvam, o anjo da guarda ia continuar, mas foi interrompido por Lutero. Basta! Atalhou Lutero. Já compreendo tudo. Preciso voltar à Terra e introduzir certa reforma na reforma. Não sabemos se de fato é verdadeiro este sonho atribuído ao ex-frade Agostinho. Contudo, é o caso de dizermos, afirma Pedro de Camargo, se ele não sonhou isso, devia ter sonhado. Que se edifiquem nas palavras do anjo os espíritas e também os teosofistas com sua terminologia agreste, pois se Lutero não indagou sobre os tais, é porque na época do sonho não existiam aquelas denominações. Se existissem, certamente o anjo teria dito delas o mesmo que disse das demais. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. O Livro dos Espíritos, em seu capítulo 8, sob o título Da Emancipação da Alma, o primeiro tópico, o sono e os sonhos. A pergunta número 402, elaborada pelo codificador Allan Kardec. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono, que foi o caso de Lutero ao encontrar toda essa elucidação sobre aqueles que se encontram nos tabernáculos eternos dos céus, ou seja, ocupando as moradas dos recursos naturais da vida de espírito do plano da luz. Responderam os instrutores da humanidade: pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acreditam, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília, ou seja, quando acordado. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Frequentemente, tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganas-te. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste, ou que verás, em outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Pobres homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida. Julgai-vos muito sábios, e as coisas mais comezinhas vos confundem. Nada sabeis responder a estas perguntas, que todas as crianças formulam. Que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois da morte. Tiveram sonhos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas, quando volvem, morrendo na terra, ao mundo espiritual. Ainda esta circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo.
Isto pelo que concerne aos espíritos elevados. Pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm que passar longas horas na perturbação, na incerteza de que tantos já vos falaram, esses vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, ou os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos quiçá mais baixos do que os em que aqui tanto se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. E o que gera simpatia na terra é o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de ventura ou de prazer. Também as antipatias invencíveis se explicam pelo fato de sentirmos em nosso íntimo que os entes com quem antipatizamos têm uma consciência diversa da nossa. Conhecemos-los sem nunca os termos visto com os olhos. É ainda o que explica a indiferença de muitos homens. Não cuidam de conquistar novos amigos, por saberem que muitos têm, que os amam e lhes querem. Numa palavra, o sono influi mais do que supondes na nossa vida. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem sem grande repugnância em encarnar entre vós. Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles ir retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem, quando se propõe a instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu, para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. O que quer isso dizer? Que nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo o que haveis visto enquanto dormias. Então, meu caro ouvinte, esse encontro que Martinho Lutero teve com esse espírito superior foi para lhes auxiliar, e a todos nós, que estamos diante de um processo natural de evolução que não depende de um título religioso na Terra. Vamos continuar abordando o sonho de Lutero já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Produção e apresentação Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estudando a obra Nas Pegadas do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, sob o pseudônimo Vinícius, e a editora da Federação Espírita Brasileira. O título é O Sonho de Lutero. O encontro de Lutero enquanto dormia o seu corpo, ele, espírito, volve ao mundo espiritual para receber instruções acerca da permanência de diversos indivíduos que alcançaram o mundo espiritual superior, o mundo de equilíbrio, de saúde, de lucidez e trabalho. Então ele pergunta todas as denominações religiosas, e inclusive Pedro de Camargo lembra que os espíritas também estão incluídos nessa questão. Não se trata do título religioso ao qual abraçamos, mas de uma conduta que estabelece recursos naturais do exercício do bem e da caridade.
porque todos que estão em todas as religiões podem ter alcançado ou não, obrigatoriamente, essas condições. Então não depende do título, mas das nossas conquistas reais, do sentimento, do amor ao próximo, do trabalho do bem, da identificação com o Evangelho de Jesus em nossas vidas. E os espíritos, orientando Allan Kardec, estavam respondendo acerca dessa propriedade natural. É que não tendes, então, a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades, ou seja, no caso de não lembrarmos dos nossos sonhos. Muitas vezes, apenas vos fica a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta à sua partida ou no seu regresso, acrescida da que resulta do que fizeste, ou do que vos preocupa quando despertos. A não ser assim, como explicarias os sonhos absurdos que tanto os sábios quanto os mais humildes e simples criaturas têm? Acontece também que os maus espíritos se aproveitem dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Em suma, dentro em pouco vereis vulgarizar-se outra espécie de sonhos, conquanto tão antiga como a de que vimos falando, vós a desconheceis. Refiro-me aos sonhos de Joana, ao de Jacó, ao dos profetas judeus e aos de alguns adivinhos indianos. São recordações guardadas por almas que se desprendem quase inteiramente do corpo. Recordações dessa segunda vida a que ainda há pouco aludíamos. Tratai de distinguir essas duas espécies de sonhos. Nos do que vos lembrais, do contrário caireis em contradições e em erros funestos à vossa fé. Aqui termina a resposta dos espíritos e logo depois vem um comentário de Allan Kardec. Os sonhos são efeito da emancipação da alma, ou seja, quando a alma se afasta do corpo. Quer mais independente se torna pela sua suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até os mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da precedente existência ou das existências anteriores, as singulares imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, é que formam esses conjuntos estranhos e confusos, que nenhum sentido ou ligação parecem ter. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta que conservamos do que nos apareceu quando sonhávamos. É como se uma narração se truncasse frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois, os fragmentos restantes nenhuma significação racional teriam. Então são muitas elucidações acerca dessa condição natural, a necessidade de recuperarmos as nossas energias no sono físico, estabelecendo contato com o mundo espiritual. Mas não nos preocupemos com essas imagens confusas dos sonhos, meu caro ouvinte. Não vamos dar potencialidade nem tanta importância a essas condições. O que vale é o nosso esforço pelo trabalho, pela coerência e atendimento à voz da consciência e do coração. Vamos elucidar um verso desse capítulo que foi apresentado por Pedro de Camargo. Elucidando o verso. É Carta de Tiago, capítulo 1, versículos 25 a 27. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração,
e a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então é exatamente a passagem que o anjo de guarda falou para Lutero acerca do que realmente salva, não o título, mas o coração vinculado ao propósito e a obra do bem, assistindo aos necessitados, sem se corromper com o mundo. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. O item 4 nós temos: disse também Jesus: não façais que vos paguem as vossas preces. Não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas da viúva. Isto é, abocanham as fortunas. A prece é ato de caridade, é um arroubo do coração. Cobrar alguém que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula, cujo cumprimento se proporciona à soma que custe. Ora, uma de duas: Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número de palavras. Se estas forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas ou quase nenhumas por aquelas que não pode pagar? É falta de caridade. Se uma só basta, é inútil dizê-las em excesso. Por que então cobrá-las? É prevaricação. Então observe bem, meu caro ouvinte, que essa visita às viúvas e aos órfãos é que estabelece o concurso de nós deixarmos os nossos interesses particulares, treinarmos o altruísmo, deixando então o egoísmo de lado, para desenvolvermos o bem, a caridade, o amor ao próximo. É isso que temos que fazer. O núcleo religioso vai nos treinar e nos qualificar para sermos pessoas melhores. Mas sem identificação do coração, sem a alma vinculada ao processo, sem a simpatização real com o trabalho, a devoção, a doação de nós mesmos no serviço, reconhecendo ser de Jesus o trabalho, então estaremos com esse título, com essa reputação exterior religiosa, mas sem o acompanhamento do coração. Então, a obra de salvação é obra de educação, a educação do Espírito. Por isso, os céus continuam sendo ocupados por todos ou nem todos. Não é o título, nem a religião, mas a religiosidade, ou seja, o que fazemos do entendimento da religião que escolhemos nos vincular, militar e sermos adeptos. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, e que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Lucas capítulo 20, versículos 45 a 47. Marcos capítulo 12, versículos 38 a 40. E Mateus capítulo 23, versículo 14 em diante. Então, meu caro ouvinte, tenhamos cautela com relação à apropriação de uma obra que não nos pertence, mas pertence a Jesus, aos seus mensageiros, com os quais devemos comungar.
com os quais devemos estabelecer valores do coração para não tirarmos proveito da reputação, nem das condições exteriores e muito menos de promoção pessoal. Não será o título que nos colocará isentos das necessidades de retificação perante a justiça divina, mas o quanto realizamos no bem a partir da doação de si mesmos, com Jesus, meu caro ouvinte, e seus ensinamentos em nossas vidas hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.